Salve pessoal, grande abraço, você que me acompanha em mais um vídeo aqui no canal do Frossar. Hoje tem Galo, e se tem Galo, tem como os caras vêm aqui no canal. Hoje um clássico nacional aí, Atlético e Flamengo. O Flamengo é o líder do Campeonato Brasileiro, o Galo buscando uma recuperação. E a gente vai conversar com o Flazoeiro, que acompanha aí o time da Gávea. Antes da gente começar a conversar com ele, recados de sempre da KTO. Se você ainda não fez o seu cadastro, faça utilizando o cupom Frossar. Vai te garantir 20% de bônus no primeiro depósito e a primeira aposta, caso você erre, o valor volta para você como bônus para uma nova tentativa, beleza? Pessoal, sempre um recado para a galera mais fanática ali, mais apaixonada. Isso aqui é um conteúdo falando sobre o jogo de hoje. O Flazoeiro, claro, é torcedor e acompanha o Flamengo, vai trazer o lado do Flamengo sobre esse jogo. Se você é daquele torcedor que não quer ouvir de Flamengo nem no contexto do jogo contra o Galo, é só não assistir o vídeo. Se você é daquele que entende que hoje a gente tem um adversário e esse quadro é para falar sobre como ele chega para o jogo, fica com a gente até o final, beleza? Meu velho, obrigado pela disponibilidade para trocar essa ideia comigo, para falar sobre o jogo de hoje. Primeiro, eu queria que você falasse um geral aqui até agora da temporada do Flamengo. Tá dentro da expectativa? É mais do que vocês esperavam? É menos? Há uma frustração ou há uma satisfação com o que foi o ano do Flamengo até aqui? Se a gente comparar com o ano passado, a gente estava até conversando sobre isso, que foi no jogo contra o Galo que a gente ganha por 2-1, que o ano do Flamengo desandou, né? Que foi quando o Pedro tomou aquele soco na cara dentro do vestiário. O Flamengo vira o jogo, toma 1-0, o Flamengo vira o jogo com um golaço do Wesley lá na Arena Independência. E aí, logo depois do jogo, o Pedro toma um soco e dali para frente o ano do Flamengo foi praticamente por água abaixo. O ano foi muito ruim. E aí chega o Tite no final do ano e começa a tentar catar os cacos e recuperar o pouco que sobrava, e acaba que consegue, né? E a gente termina ali o ano brigando ali na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro, e depois o Flamengo começa o ano, faz uma pré-temporada, passa o Campeonato Carioca inteiro sem sofrer gols, perde jogos na Libertadores. Deu até uma preocupação, tal, se iria ou não conseguir se classificar. Acabou que com os 2 jogos no Maracanã conseguiu vencer, né? Conseguiu a classificação, passou em segundo do grupo, assim, uma campanha da Libertadores até muito modesta. E eu acho que nesse período de Libertadores foi quando o Tite ele mais balançou no cargo. O Tite balançou bem assim no cargo. Nessa época eu pensei até que ele não conseguiria reverter essa situação e isso levaria ele a uma demissão. Isso não aconteceu. Ele conseguiu arrumar o time, conseguiu arrumar algumas peças, começou a colocar o Gerson, que quando jogava no meio estava muito mal. O De La Cruz também se entrosou com o time, ele recuou um pouco o De La Cruz e avançou o Arrascaeta, e com isso o Flamengo começou a ter um padrão de jogo, começou a vencer as partidas. O Flamengo chega para esse jogo contra o Galo hoje, cara, totalmente desfalcado, apesar de ter a volta do Eric Pulgar. Se a gente for parar para olhar friamente, a cabeça pensante do Flamengo tá na Copa América, que é o Arrascaeta, o De La Cruz, além de ter o Varela e o Vinha, que são 2 bons laterais também. O Varela, ele vinha numa crescente muito grande quando ele foi convocado para a Copa América. O Flamengo, além disso, tem o Everton Cebolinha, que era um jogador que estava muito bem, né, na era Tite. Foi um jogador que cresceu bastante nas mãos do treinador. Teve uma lesão no quadril, então está fora do jogo também. O Bruno Henrique não vive um grande momento, não vive um bom momento, mas é aquilo. Eu acho que Flamengo e Galo é o maior clássico interestadual do Brasil. Assim. Acho que a rivalidade de tudo, de torcida, historicamente assim também tem uma grande rivalidade. E, pelo que eu vi do Galo, o Galo não vive hoje o seu melhor momento. Não vive uma grande fase. Acho que está alguns jogos já sem ganhar. Só que aquilo, contra o Flamengo, é um clássico. Contra o Flamengo, cara, a torcida do Galo vai. Quando é contra o Flamengo, a torcida do Galo canta. Quando é contra o Flamengo, tipo assim, não é que não canta nos outros jogos, canta mais quando é contra o Flamengo. Quando é contra o Flamengo, os caras vão com mais vontade de ganhar, e isso passa para os jogadores também. Como eu disse, essa questão de rivalidade, e aí é aquilo, cara. Você tem uma série,
uma série de coisas, de fatores que pode acontecer no jogo hoje, com o Flamengo muito desfalcado. Eu não sei quais são os desfalques do Galo por questão da Copa América. Eu acho que o chileno voltou, né? O Então, Vargas está voltando, mas na verdade vai chegar horas antes do jogo, porque teve um problema no voo dele, mas Arana e Franco seguem na Copa América, né? Então só o Vargas voltando assim, e a reserva do time. e o Arana é uma grande perda na lateral esquerda ali. Eu acho que, sem ser clubista aqui, o Arana hoje é um dos melhores ou o melhor lateral do Brasil, assim, contando lateral direito e lateral esquerda. É um excelente jogador. Inclusive, queria ele muito no Flamengo. Muito, muito. Mas, brincadeiras à parte, mano, eu acho que é um jogo que, apesar de não ser um clássico como é o Atlético e o Cruzeiro, ou o Flamengo e Vasco, mas é um jogo com todo tempero, com todo molho de um clássico. Assim. Acho que todos os ingredientes que precisam ter para um clássico tem no Flamengo e Atlético. É o primeiro jogo do Flamengo também na Arena MRV. Perfeito. Em relação ao trabalho do Tite, quais são as principais críticas do torcedor do Flamengo ao trabalho dele e o que você vê como ponto forte? Assim, o Tite realmente resolveu esse problema, mas isso aqui não está tão legal. Eu tenho uma crítica, e é uma coisa que inclusive eu já levei para a coletiva uma vez, sobre o Flamengo, é a deficiência do Flamengo na bola aérea, cara. Eu não sei quantos gols o Flamengo tomou esse ano, mas com certeza a maioria dos gols do Flamengo esse ano foram de bola aérea, bola cruzada na área, e o Flamengo acaba tomando um gol. Então, assim, essa é uma crítica que a gente tem do lado de cá, muito ao Tite. Primeiro que ele não coloca o Matheus Gonçalves e depois essa fragilidade defensiva do Flamengo na bola aérea. Agora, o Tite melhorou muita coisa, principalmente assim, ele está conseguindo adaptar bem o time. Esse time todo, o time do Flamengo todo quebrado, cara. O time do Flamengo perde ali 4 jogadores, perde o Cebolinha por lesão, o Gabigol tá afastado, o time do Flamengo tá todo desmontado, todo quebrado, mas mesmo assim tá conseguindo ganhar os jogos. A gente já tá indo pro 6º jogo, né? Se não me engano, desfalcado. A gente empata com o Atlético Paranaense, a gente ganha do Bahia, a gente ganha do Grêmio, a gente perde, né, pro Juventude, e agora a gente tem aí o jogo contra o Atlético. Então, assim, ganharam do Cruzeiro também, pô. Ganhamos do Cruzeiro, e agora a gente tem um jogo contra o Atlético. Eu estava conversando até com as pessoas que o Flamengo vai ter, né, que disputar 27 pontos, né? Dos 27 pontos, a gente já disputou 15 e ganhou 12 e ganhou 11, ganhou 10 e perdeu 5. Porque a gente empatou, perdeu 2 pontos, perdeu 3 pontos. Então, tipo assim, dos 27, a gente já disputou 15. Dos 15, a gente ganhou 10 e perdeu 5. Uma média muito boa, dado ao tanto que o time está desfalcado, assim, ao tanto que o time está quebrado. Por exemplo, se você chega hoje no Manchester City e tira 5 titulares, cara, o Guardiola vai ter dificuldade de montar o time. Se você chega no Real Madrid, você tira o Vini, você tira o Rodrigo, você tira o Bellingham, você tira mais 2 jogadores, cara, o Ancelotti vai ter dificuldade de montar o time. A mesma coisa do Flamengo, cara. O Flamengo perdeu os seus principais jogadores e não contente ainda com a perda dos principais jogadores, o Flamengo ainda perde o Cebolinha por lesão. Então é uma situação assim delicada, complicada. Eu acho que o Gerson já está em um nível muito alto de desgaste. Eu acho que o próprio Pedro já está em um nível muito alto de desgaste. Ou seja, os jogadores do Flamengo estão muito desgastados, estão chegando muito desgastados para esse jogo. E tem um jogador do Atlético que me preocupa muito, que é o Paulinho. Que o Paulinho, quando é contra o Flamengo, o Paulinho gosta de jogar, cara. Na moral, o que ele fez ano passado com nós ali no Maracanã foi sacanagem. O Paulinho realmente regulou naquele jogo, mas o Paulinho vem muito bem, não só contra o Flamengo, foi artilheiro do campeonato ano passado, enfim, tomara para o nosso lado aqui que regule de novo mais tarde. Mas aqui, o Atlético também está numa situação muito parecida, tá? No último jogo, para você ter ideia, o Atlético tinha 12 desfalques, o Atlético chegou a ter 7 titulares fora. O Galo, nesse momento, não tem lateral esquerdo, o Arana tá fora e o reserva dele, que é o Rubens, está lesionado. O Otávio, que é o volante titular, está voltando no jogo de hoje, porque vem também de uma lesão bastante delicada na coxa. O Galo tem vários problemas e será assim também
no jogo de hoje. Considerando os problemas do Flamengo, qual que é o provável time, na sua opinião, para o jogo de hoje? Assim, eu vi que o Tite pode segurar, às vezes, o Gerson, o Pedro, eu li algo a respeito. Você acha que vai todo mundo ou você acha que ele vai tirar mano, alguém? eu acho que contra o Galo ele não vai correr esse risco, cara. Não vai, mano, correr esse risco. Pô, velho. Se bem, sei lá, se o cara tiver pra estourar, talvez coloque pra jogar só uma parte e tal. Mas se ele tirar o Gerson e o Pedro, o time perde o meio-campo criativo todo. A não ser se ele colocar o Lohan, porque parece que o Pulgar volta e o Lohan sai. Ele colocar o Lohan e colocar o Carlinhos no jogo. Só que, sei lá, é um clássico, né? E aí esperar para ver aí o que vai acontecer e como é que vai acontecer a escalação oficial. Provável time do Flamengo aqui da minha cabeça: Rossi, Wesley, Fabrício, Léo, Ayrton, Alan, porque a lei do ex, né, mano? Tem que. Vai que, né? O Alan tem 2 gols na carreira, vai que o terceiro seja contra o Galo, seria bem legal. Alan, Pulgar, Gerson, Bruno, Luiz Araújo e Pedro. Esse é o provável time, assim. Eu acho que basicamente isso. Beleza. Não deu pra gente sentir nenhuma saudade do Alan, não, sendo bem sincero, porque pouquíssimo jogou aí no Flamengo, né? Teve muitas Cara, lesões, uma atrás da muita outra. Como é que ele tá lesão. agora e como é que é a sua avaliação da passagem dele no Flamengo até aqui? Então, cara, ele deu uma crescida depois que o Tite chegou, né? Ele cresceu bem, inclusive, assim. Cresceu depois da chegada do Tite. Mas aquilo, assim, eu acho que é um jogador que, para o que custou, ainda deve, sabe? Assim, tá devendo, sabe? Tá muito abaixo. Mas eu acredito, cara, que ele ainda vai conseguir ter uma sequência. O problema dele é lesão, cara. Toda hora ele machuca. Machuca muito, cara. Toda hora machuca. E aí acaba que não consegue ter uma sequência, não consegue jogar, não consegue. E sem essa sequência vai ficando cada vez mais difícil, né? Com certeza. De coração, saudade nenhuma, assim. Foi campeão aqui, foi bem vendido, vida que segue. Meu velho, em relação ao Gabigol, assim, a gente lê as notícias que pode ser que esteja se transferindo ao Palmeiras. Aparentemente, a passagem dele no Flamengo está de fato chegando ao fim, contrato só até o fim do ano. Como que é o seu sentimento como torcedor pelo Gabriel nesse momento de iminente saída? Cara, assim, eu acho que. Vou te fazer uma analogia aqui. Hoje, a gente está falando do dia. Que dia que é hoje? Dia do jogo, Dia 3 de 3, julho. 3 de julho. Hoje, dia 3 de julho de 2024, se a gente for parar para pensar, o Gabigol no Flamengo, ele não consegue jogar, porque o Tite não coloca ele para jogar. Ele não consegue ter uma sequência, porque não joga e não consegue ter sequência. Quando entra, entra mal. E, assim, tem um rompimento grande entre ele e a diretoria. O Gabigol é um jogador, eu já falei isso várias vezes, ou foi o jogador que mais me deu alegria com o futebol. O Gabigol me deu mais alegria do que o Ronaldo Fenômeno, do que o Rivaldo, do que o Ronaldinho Gaúcho. Porque, beleza, eu torço muito pela seleção brasileira, mas, cara, eu torço muito mais pelo Flamengo. E, cara, as maiores alegrias que eu tive com futebol na minha vida, mano, quem me deu foi o Gabi, mano. Então, assim, é um cara que, independente de todos os problemas, da camisa do Corinthians, do beijo pro Dorival no ano passado, quando a gente perde um jogo pro São Paulo, independente de estar saindo do Flamengo pela porta dos fundos, porque esse é o sentimento que o torcedor do Flamengo tem hoje. O Gabigol ele sai do Flamengo pela porta dos fundos, porque o Flamengo tentou ainda dar uma chance para ele, sabe? O Flamengo, pô, vou te dar aqui. Ele não tá jogando. O Gabigol não joga há 1 ano e meio. Ano passado, o Gabigol fez 5 gols no Campeonato Brasileiro, 1 gol com bola rolando, 4 de pênalti. Perdeu um pênalti contra o Léo Jardim no Vasco. Então, assim, ele tá saindo do Flamengo hoje pela porta dos fundos. Porque o Flamengo chamou o Gabriel e falou: ó, o negócio é o seguinte, eu te dou mais 1 ano de contrato e aumento o seu salário em 50%. Pô, pela bola que ele tá jogando, ele não merecia aumento. Ele não merecia ganhar mais de 2 milhões de reais. Mas mesmo assim o Flamengo, ó, tá aqui a proposta. E ele negou a proposta. E aí ele nega a proposta, o seu empresário vai para um programa de televisão, um programa de grande audiência, e, mano, solta os cachorros, fala um monte de coisa, expõe todo mundo e fala um monte de parada. Então, assim, tá saindo pela porta dos fundos, é um jogador que poderia escrever uma história
Talvez a segunda maior história do Flamengo, né? Só abaixo da história do Zico. Mas não soube gerir a carreira, não soube gerir esse final, não soube, sabe? E aí a situação ela vai ficando cada vez mais delicada, cada vez mais complicada, a situação vai ficando cada vez mais difícil, sabe? Perfeito. Ou às vezes também tá querendo outro rumo, né? Tá querendo seguir em outro lugar. Às vezes o Direito de cara vida. também cansou, Pode ser, né? Existe Mas um eu universo acho aí. que ele poderia chegar e falar, ó, gente, não tá dando mais e tal, mas sem todo esse, sem todo esse imbróglio, Esse sabe? Sem drama, né? sem tudo isso. Agora já fala, eu pensei seriamente que ele ia vir pro Cruzeiro, cara. O dono do Cruzeiro lá, pensei que ia forte em cima dele. Não foi. É porque os caras contrataram o Caio Jorge. E aí ele não foi pro Cruzeiro. Estão dizendo Palmeiras, né? Cara, eu vou falar que essa questão do Palmeiras aí, eu tenho falado sobre isso no canal e eu vou manter isso aí até o final. Eu só vou acreditar que o Gabigol ele vai pro Palmeiras o dia que o Palmeiras fizer a proposta. Fizer e bancar a proposta. Aí eu acredito. Do contrário, eu não acredito não, cara. Não consigo. Por quê? Salário muito alto, primeira coisa. E outra, o Palmeiras já tem o Abel no vestiário, que é um cara muito grande. Já tem o Dudu no vestiário, que é um cara muito grande. E agora vai ter o Gabigol no vestiário. Mano, esse vestiário vai virar uma bomba relógio. Vai virar uma bomba relógio. Mano. Qualquer momento pode explodir, mano. Ah, mas o Gabigol é grande no Flamengo, não é grande no Palmeiras. Irmão, o cara é grande. O cara é grande, mano. O cara vai chegar lá grande. Não tem jeito. Tem aqui é grande aqui, não é grande lá e tal. E beleza. O Rony tá lá, correndo há um tempão. O Veiga tá lá, correndo há um tempão. O Gustavo Gomes tá lá, correndo há um tempão. Aí chega o Gabigol, vai ganhar 2 milhões, os caras ganham menos que ele. Como é que vai ser isso? Entendeu? Então, assim, eu acho que se a Leila levar o Gabigol pra lá, a tendência é que o trem desande é bem grande. Se é pro trem desandar, eu torço pra que vá, mano. É isso, é isso. Bom panorama. Legal observar como que o torcedor do Flamengo pensa nesse jogador depois de tudo isso. Já caminhando para o final, meu velho, queria te perguntar sobre o Rossi, porque o Flamengo recentemente teve momentos ali de não conseguir firmar um goleiro. Parece que o Rossi firmou, né? Um cara que te traz Goleiro segurança ali na maluco, posição. pô. Goleiro maluco, sai, vai pra linha. Flamengo toma gol, ele vai lá pro meio do campo, vai empurrar o time pra cima, chora quando o time faz gol. Goleiro maluco, é isso aí, mano. É assim que tem que ser, mano. Para a gente fechar seu placar para o jogo, seu palpite, e mais, não só o placar, como você imagina taticamente vai ser? Jogo muito aberto, trocação, Não, acho que jogo é mais trocação. estudado. Eu acho que é um jogo de trocação, assim, vai e vem, assim, o tempo todo. Acho que 2-1 pro Flamengo aí. Estrear, né, a Arena MRV. Feliz e contente. Beleza, maravilha, tá registrado. Eu vou de 2-0 Galo, um placar um pouco mais modesto do que foi o último Galo e Flamengo lá no Rio, mas 2-0 é suficiente para a gente mandar embora essa má fase por aqui. Meu velho, obrigado pelo seu Não, tempo, mano. pela sua 2-1 pro participação. Flamengo. Aí a gente demite. Qual é o nome do técnico? Gabriel Milito, Gabriel Milito. Já Não, demite o Melito já e não pronto. demite, independentemente do que acontecer, ele não vai cair, pode ficar Nem, tranquilo, vai ficar aqui por nem, muito um, tempo. nem um 6-1, tipo São Não, Vasco? não. 6-1, aliás, na história tem um a nosso favor contra o Flamengo lá em Patinga, mas não, nem um Então, mas 6-1. aí também tinha um contra o Vasco em 1930. Aí o Não, o Vasco nosso é tomou recente. agora. Não, é nem um 6-1. Não vai acontecer, mas mesmo se acontecer, não cai, não. O Milito é muito bom e, se Deus quiser, vai nos dar alegrias. Valeu, meu irmão. Tamo Tamo junto, junto, tá obrigado bom? pelo seu tempo, viu? Aquele Valeu, abraço. mano.